Eu tô aqui mexendo nessa câmera, tem um negocinho aqui, beleza ativado. Nossa, a gente fica com a cara muito falsa. Eu desativei porque, olha aqui, olha. A gente não vê o melasma da gente. Olha uma acne aqui, olha. Tá vendo só? No beleza ativado tudo isso some. Será que é isso que o povo tá muito perfeito, hein? Sei lá. Mas esse negócio de beleza ativado me irrita. Gente, resistência à insulina, rapidaço. É muito complicada essa questão da resistência à insulina e hoje isso vem aumentando, né? Fruto do modo de comer diferente das pessoas, fruto do sedentarismo. A gente já sabe aí, nossa, olha a roupa amarrotada, deixa, vai assim mesmo. Eu não passo roupa não, para ficar dentro de casa de jeito nenhum. E aí o seguinte, fígado. Vamos entender, fígado, músculo e tecido adiposo. Tudo bem? Fígado. O fígado faz gliconeogênese quando você precisa de glicose. Então, quando você está aí no seu estado de jejum, quando você está longo período sem comer, você não vai morrer, porque o seu fígado é um órgão de sobrevivência. Ele vai ter glicogênio armazenado e ele vai ter o próprio glucagon, pelo fato da insulina estar baixa, o glucagon aumenta, vai lá e quebra a reserva na dispensa lá do glicogênio hepático para poder mandar para o sangue. Em outro grau, o seu próprio fígado ele começa a produzir glicose, né? Todo mundo já ouviu falar de gliconeogênese. Ele tem recurso para produzir glicose aí de várias maneiras, pelo glicerol, pelo lactato, pelos aminoácidos, né? Pelo aminoácido dá dó, né? Mas é um recurso que ele tem, tá bom? Quem não tem cão, caça com gato. E ali o fígado está lá produzindo glicose justamente por quê? Porque você não está com glicose exógena, você não está comendo. Quando você se alimenta, o que é o normal de acontecer? A glicose aumenta, a insulina aumenta. Uma das coisas que a insulina vai fazer é chegar lá nesse fígado e falar assim, fígado, pode deixar de produzir glicose, interrompe a gliconeogênese porque o cara já comeu, já tem glicose rolando no sangue. Só que na resistência à insulina, o fígado, ele não escuta, ele não entende esse sinal da insulina. Então ele continua produzindo, continua fazendo gliconeogênese. Então você passa a ter glicose aumentada porque você comeu, né, a glicose exógena, e ao mesmo tempo você também passa a ter a glicose produzida pelo fígado, pela gliconeogênese que ainda continua. Por isso que tem alguns fármacos que inibem essa gliconeogênese pós-prandial, né? Todo mundo já conhece aí os famosos. Então essa é a resistência à insulina hepática, quando o fígado não obedece o sinal da insulina após uma refeição e continua produzindo glicose. Resultado, você passa a ter uma glicemia aumentada por dois motivos, porque o fígado está produzindo e também porque você comeu. Paralelamente, outro órgão que também pode reduzir essa glicose é o músculo, porque o músculo ele faz a captura de glicose via GLUT4. Entretanto, porém, na resistência à insulina, o músculo também não obedece à sinalização da insulina. GLUT4 ela não vem aqui buscar glicose na membrana, porque está tendo um processo de resistência por vários fatores, que depois em outros vídeos eu posso especificar. Eu estou dando aqui um geralzão. E aí esse músculo também fica incapacitado de captar glicose. A atividade física ela entra muito interessante aí, porque a GLUT4 ela pode fazer a subida para a membrana via atividade física, via calmodulina e cálcio. Por isso que treinar atividade física também é um suporte fundamental para quem está com resistência à insulina. Enquanto isso, o tecido gorduroso, então nós temos aí a resistência à insulina hepática e a resistência à insulina muscular. E aí vem outra, o tecido adiposo. Quando você não está comendo, ou então está em jejum, ou então está muito tempo com estágio prolongado de comer, você tem a ação da lipase hormônio sensível, que é aquela enzima que vai fazer o quê? Lipólise. Ela vai degradar o triglicerídeo em glicerol e ácidos graxos. Esse ácido graxo é mobilizado para o sangue, via albumina, ele vai alcançar tecidos que fazem beta-oxidação. Músculo, próprio fígado, né? Quando você come, o que a insulina anuncia para a lipase hormônio sensível? Pode parar de quebrar gordura, porque o cara já comeu. Não precisa mais buscar reserva. Só que na resistência à insulina também, a lipase hormônio sensível ela não recebe a sinalização da insulina. E ela continua em ação. Ou seja, na resistência à insulina, ainda continua tendo degradação de triglicerídeos no tecido adiposo. Mas isso não é bom? Não. Quando você tem a ação da lipase hormônio sensível via adrenalina, via glucagon, via outros hormônios adrenérgicos,
Justamente porque você está ou com uma dieta com balanço negativo, né, com balanço energético negativo, ou você está fazendo atividade física, você tem um comando desse ácido gráfico livre para ser oxidado. Na resistência à insulina, você continua tendo essa degradação, entretanto, porém, o ácido gráfico livre ele não vai para a via oxidativa, ele fica lá, entendeu? Parado dentro do tecido adiposo. E ácido gráfico livre dentro do tecido adiposo é visto pelo nosso sistema imune como um corpo estranho. Daí os monócitos que estão rolando no sangue seguem ali para dentro do tecido adiposo, se transformam em macrófago, porque eles vão falar, pera lá, o que esse ácido gráfico está fazendo aqui parado? Não era para ele estar sendo mobilizado e sendo oxidado? Só que você entende que esse cenário dessa pessoa não condiz muitas vezes com a pessoa que está fazendo balanço energético negativo e muito menos atividade física. É uma pessoa que pode estar entrando num quadro de obesidade, por exemplo. E aí o macrófago, já dentro do tecido adiposo, começa a fazer uma sinalização de várias interleucinas, interleucina 6, TNF-alfa, JNK. É uma série de proteínas, de interleucinas pró-inflamatórias, MCP1, né, que já foi até antes, no intuito de fazer uma reação muito negativa. Você tem bloqueio da própria GLUT4, né? Via JNK, você tem alterações dos receptores PPAR-gama que iriam fazer o processo de transcrição na produção da GLUT4, que é interrompido. Ou seja, é uma tragédia. Resistência à insulina é uma coisa que dá medo quando você vai dar uma aula disso, porque é uma facção muito bem organizada para que coisas muito ruins aconteçam no corpo. Eu falo que sempre resistência à insulina é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E ela é fruto desse mecanismo moderno de alimentação muito industrializada, pobre em nutrientes e sedentarismo, aliado ao ganho de peso. A gente não pode esquecer que na obesidade, resistência à insulina é um fator sempre presente, né? Não demonizando a coisa, a gente tem como reverter esse quadro, né? Antes que isso vá para diabetes, a gente tem como reverter. Eu vou falar isso em outro vídeo, porque a coisa é muito complicada, é muito extensa. E eu já estou aqui com 7 minutos de áudio, né, de vídeo. Então, só para entender basicamente a resistência à insulina, ela acontece em via hepática, em via muscular e em via do tecido adiposo. Essa do tecido adiposo, quando ela acontece, você tem essa cascata de proteínas pró-inflamatórias que é muito desagradável. E como na nutrição a gente pode intervir, prevenir nesse mecanismo. Fica para o próximo vídeo, tá bom? Valeu!